de massa. Bom dia! Você não falou hoje. Ué? Bom dia! O que vocês estão fazendo aí, youtubers? Pera aí. Deixa eu tirar vocês daqui da geladeira. Quem? Os youtubers, olha lá. Deixa eu mostrar onde que a gente tá. Ficaram na geladeira por um tempo aí, ó. Mas é porque a gente não é herdeiro, né, mano? Claro. Olha aí onde a gente dormiu. A gente ficou uns dias sem postar vídeo porque a gente não tá viajando, né? Então aí a gente não posta nada. Mas aproveita o vídeo aí. Nossos vídeos são tudo em 4K. É uma imagem assim de alta qualidade, né? Todos os vídeos são em 4K. E todos os vídeos são legendados para vários idiomas. Então dá um pouquinho de trabalho para fazer. Então deixa o like aí para ajudar. E a gente tá em Paranapanema. Chegamos aqui em Paranapanema ontem à noite. Dormimos aqui. E frio. Muito frio. Já tá batendo 10 graus à noite. A hora que a gente chegou tava 10 graus. E aqui é o portal. Tem uma placona ali, ó. Escrito o nome da cidade. E eu vou aqui na sombra aqui, ó, para mostrar lá. Seja bem-vindo. E tá escrito em inglês Welcome. Porque aqui Paranapanema é uma cidade turística. Ela é uma estância turística. Então Paranapanema é, se eu não me engano, é a segunda estância turística que a gente visita. Então vamos lá, vamos conhecer a cidade lá, que a gente tá bem no portal aqui. É o centro cultural onde a gente dormiu. Vamos dar uma voltinha lá pra dentro da cidade. E a gente chegou aqui no centro da cidade. Na verdade a cidade é bem pequenininha. Ela tem uns 20 mil, entre 18 e 20 mil habitantes. E o que o pessoal tá fazendo aí, ó? Estão pintando, fazendo aquela... Eu não sei como que chama isso, não. Acho que é via sacra, isso? Não. Não sei. É pra sexta-feira santa, eu acho, né? No caso, hoje é quinta-feira. Feriado, né? Quinta-feira... Até esqueci. Deixa eu ver se eu lembro. Quinta-feira... Vixe, esqueci. Bom, enfim. Pra quem é católico vai saber o que é isso. Mas é umas obras bonitas. Bem feitinho mesmo. Eu nunca tinha chegado perto assim pra ver. E tô enfeitando. Nossa, deu a volta aqui. A gente veio por ali. Vai lá. Acho que dá a volta na praça, tudo aqui, ó. E tem uns trabalhos bonitos aqui em pétala de rosa. Olha aí. Aqui já é pétala de rosa, ó. Quer ver? Vou chegar bem pertinho aqui, ó. Fazer que nem aqueles repórteres, chega bem pertinho e destrói tudo. Olha só. Aqui já não é rosa, aqui é uma florzinha que eu não sei o que é não, mas ali é rosa. Pétala de rosa e bonita ainda rosa. Legal, a cidade aqui é bem tranquilona mesmo. É aquela cidadezinha tipo de interior mesmo, que é sossegado, que você vê assim na cara da cidade que ela é
cidade pacífica. E olha só a matriz. Essa matriz aqui tá lembrando um pouco a matriz de... nada a ver, mas de Arandu. Bem simplesinha, lógico. Essa aqui tá bem mais cuidada. E tem um globo lá em cima. Bem aqui no pé da cruz aqui tem um globo. O que será que é referência àquele globo ali? Ó o cachorro dando B.O. aí, ó. E aqui, ó, tem uma estátua do Dino Franco. Olha aí. Com a sua violinha. Dino Franco, quem vai saber aí, essa geração Z aí, não vai saber quem que é esse cara aí não. Mas ele ficou muito famoso, ó, com esse camarada aqui, ó, que ele fazia a dupla Dino Franco e Mouraí, né? Ele nasceu aqui. O Dino Franco nasceu aqui. Aí ele fez, ali conta um pouquinho da história, né? Que daí ele colocou o nome dele artístico como Pirassununga. Aí fez dupla, né? Com Pirassununga, Piratininga, Pirassununga Belmonte. Então, só que aí o que foi feito sucesso mesmo foi o Mouraí, que ficou famoso mesmo, conhecido, né? E ele nasceu aí, ó, em 1936. Pracinha sossegada. E o Theo aqui quase que faz parte do cachorro lá. Não? Ele não foi lá pra mexer? Cidadezinha sossegada aqui, né? Você vê que a cidade é tranquila. E o povo tá trabalhando ali, ó. Agora eu lembrei, o feriado aqui é Corpus Christi. Vamos lá. Vamos voltar pra van, que aqui tá tudo fechado. Tá tendo a festa do torresmo ali, ó. Mas pelo jeito só à noite. E vamos seguir reto aqui. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Tem uma balsa aqui pra outra cidade, só que eu acho que a gente não vai pra aquele lado lá não. Então vamos buscar a van. A van ficou na outra rua ali. A gente vai decidir pra onde que a gente vai. A gente tá saindo de Paranapanema, da cidade na verdade, né? Que a cidade é bem pequenininha, só aquilo ali mesmo. Mas... pera aí que tem um gato aqui, né? Mas tem... aqui tem um Termas, que é o que a gente estava comentando. Só que o Termas só abre sábado. E hoje é quinta-feira. E tem o distrito também, que é para onde a gente está indo, que é um distrito famoso. E a gente vai lá agora, então. E hoje é quinta-feira. Vou tentar mandar esse vídeo hoje ainda. Isso é se a Starlink deixar. Porque se a gente fosse no Termas, aí não ia dar pra mandar o vídeo hoje, né? E daí ia ficar... aí a internet não aguenta não mandar muito rápido. Mas como a cidade ali não tem nada turístico, então foi uma passagem bem rápida. Mas é um lugar tranquilo, né, mano? Sim. Uma tranquilidade que não tem. É aquela cidadezinha do interior mesmo. Só que ela tem aí o título de estância turística. Cumpriu os requisitos, né? E é difícil a cidade conseguir esse título aí. Eu até me impressionei, porque é difícil mesmo a cidade conseguir esse título aí. E
E aqui conseguiu. Estância turística. Aqui, ó, onde a gente dormiu. E aqui, ó, a placa Paranapanema. Eu já falei o que significa Paraná lá na cidade de Foz do Iguaçu. No vídeo de Foz do Iguaçu, que fica no estado do Paraná. Paraná significa rio. E Panema é ruim. Na linguagem... Que linguagem que é? Deve ser tupi. Na linguagem tupi. Na linguagem tupi significa rio ruim. Tem algumas traduções que fala que é rio sem peixe. Faz sentido também de rio ruim, né? Mas eles falam que é rio ruim para navegar. Deve ser para pescar também. Paranapanema. E esse Paranapanema ele corta aí praticamente o estado todo. Vai desaguar lá na divisa do Mato Grosso, que é o Panema, Paranapanema. Então vamos seguir lá pro distrito de Olambra. Aqui é o Graal, onde a gente para um pouquinho para descansar. Graal holandês, ó. E aqui é a polícia rodoviária, louco para ver eu filmando. Então vamos seguir. Aqui ainda é tudo Paranapanema. É bem grande o município aqui, em terra, né? Tem bastante passeio de campos de flor aí também. Uma verde aqui, ó. Então a gente vai tentar... Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Normalmente quando a gente vai em algum lugar, a gente vai meio assim, a cega mesmo, sabe? Sem pesquisar muito. Vamos lá. Chegamos aqui no distrito de Campos de Olambra. Olha aí que bonitinho. As casinhas já no estilo holandês. Ó. E aqui um catavento. Olha aí, eclipse. Isso tudo aqui é algodão, ó. Esses rolos verdes aqui, aqueles azul lá, ó. Tudo algodão. E tá chegando mais, olha lá o caminhãozão lá. Será que faz com tanto algodão? Então, aqui fica o portal, né, do distrito aqui, Campos de Olambra. Então, aqui chama Campos de Olambra porque não pode chamar de Olambra, né? Porque Olambra já tem uma cidade aqui no estado de São Paulo que se chama Olambra. E Olambra em São Paulo é conhecido como a cidade das flores, né? Porque tem bastante Eita, tá vendo um caminhãozão aqui? Então, Olambra é conhecido como a cidade das flores, porque tem bastante cultivo lá de flor, né? E aqui também. Olambra é a junção das iniciais da Holanda, América, Brasil. Então fica aí o nome de Olambra. E aqui é Campos de Olambra porque quando, né, às vezes está perguntando, mas por que aqui também chama Olambra, né? O que aconteceu? O pessoal que veio do exterior, da Holanda principalmente, né? Por isso que chama Olambra. Eles
chegaram naquela região lá de Campinas, lá onde hoje é a cidade de Olambra mesmo, a cidade de Olambra, e fizeram a colônia deles lá, fundaram a cidade. Só que aí tem um pessoal que se rebelou, falou, vamos procurar outros campos. A gente achou esse e vamos procurar outros campos pra gente desbravar. E foi onde chegaram nesse espaço aqui. Então, a cultura que tinha lá em Olambra, de São Paulo, trouxeram a mesma coisa que eles faziam lá, eles passaram a fazer aqui. Por isso que lá tem a cultura da flor, e aqui tem a cultura da flor também. A gente vai ver se acha alguma coisa, porque, como eu disse, a gente chega num lugar sem pesquisar, a gente vai andando e vai achando. E a gente vai ver se acha algum campo de flor. Disseram que tem, não sei se é verdade, mas vamos dar uma pesquisada. E aqui o pessoal também já está fazendo os preparativos para... Eu falo via sacra, mas eu nem sei se é via sacra. E Campos de Olambra, ó, bem charmosa. Bem charmosa mesmo. Ela tem a estrutura de uma cidade. Olha o tamanho do Banco do Brasil. Olha só, que agência bonita. E uma coisa interessante é que a matriz aqui de Campos de Olambra, que é essa aqui, né, é mais bonita do que a matriz da própria cidade sede, né, que é Paranapanema. E aí, o pessoal já enfeitou aqui, ó, algodão e flor aqui. Tem em fartura. Como eu tava falando, né, tem estrutura de cidade já. Tem hospital, tem banco, ginásio de esporte. Campos de Olambra já tentou se emancipar. Faz aí uns... fez 30 anos, né? Foi em 95. Eu acho que foi o último pedido de emancipação, para ela se tornar um município independente, né? Mas aí não conseguiu o requisito de município. Faltou aí alguns requisitos. Creio que se alguém entrar hoje com esse pedido, eu acho que hoje conseguiria, né? Porque em 95, faz 30 anos, de 95 para cá, mudou bastante coisa. Então eu acho que hoje conseguiria, mas é um processo que às vezes envolve política, então não anda, né, esse processo aí. Mas aqui tem tudo para ser uma cidade tranquila. Tranquilo, olha aí. Bastante área verde, ó. Um pátio gigante, a gente vai lá, do lado de lá. Tem um museu. Ali, ó, tem um hotel. Então vamos dar uma voltinha. E o pessoal tá empenhado em fazer a decoração. Nossa, é bem grandão mesmo. Que legal. Esse aqui deve ser... Não, é maior. É maior? Não, menor. Menor isso aqui. Como que chama esse sapato aqui? Bom, tamanco, né? Mas... Tamanco. Deixa eu pôr esse aqui. Esse é menorzinho. É grande também. Mas é muito confortável, porque quando você anda de chinelo, né? Você segura o chinelo com os dedos, né? Aqui se segura o tamanco no peito do pé. Daí os dedos ficam livres. Isso, ele dá a impressão... Só que no começo se machuca, viu? Ele dá uma impressão de proteção no pé. Mas muito. Que legal. Quer pôr, mano, pra você ver? É estranho, no começo é estranho, né? Que você põe, ele é firme. Uma voltinha no museu aqui, ó. Aqui sou eu. Essa foto é de... Abriram só pra gente. Eu sou do meio. Olha só essa televisão.
Meu Deus, essa televisão aqui foi do dono da fazenda aqui, né? Que legal. Tem aqui toda a história aqui. E é pesado? Que legal. Não? Vamos dar uma olhada lá fora. Olha, esse aqui é o primeiro que eu vejo desse jeito aqui. É em inglês aí, ó. Caldeira. A gente viu um desse grandão, mas era lá em... Aqui vai a caldeira. a lenha, né? Daí o calor passa pelaquele tanque lá que é água, daí movimenta. E ali fica girando. Essa é a pistão aqui. Daí legal. puxa a polia. É, esse aí era um gerador antigo. De que ano mais ou menos que ele é? Ah, eu vou ter que olhar, eu fui procurar nessa. Isso aí é de 1800, não é não? Uma coisa assim. É, isso daí é do... Vixe, é antigo mesmo. Então aí, tá restaurando. Olha o tamanho do tamanco. Que legal. Cheio de maquinária da produção aqui. Isso aqui era uma máquina de lavar. Para secar a roupa era aqui, ó. No rolo, né? E aqui batia. Esse é o sertão. É do século XIX, família fizemos. Que legal. E a marca, ó. Moeller. Indústria brasileira. É brasileiro isso aí ainda. E aqui para bater a roupa era para lá e para cá. É, ó. Ficou molhado. É assim. Ah, tá. Tem uns dedinhos ali. Aham. Que legal. É como se fosse tanquinho, mas só que é Sim, normal. sim. Uma máquina de lavar que faz assim. É. É, a só. marca aqui. Veio de fora. Holandês, sim. Ah, essa aqui... Daí já é elétrica. Ah, essa já é elétrica. Ah, tá. É, porque essa aqui é brasileira. Legal. Da alemão, né, Mila? Esses tambor aqui... Então, esse aí é a ordenhadeira. Ah, tá. É, já tô vendo os bicos lá. É. Olha que legal. Daí, ó. Guarda, alles tudo. Caixinha. Esse que conhece? Das Slim. Vermelhão. Olha que coisa mais linda, cara. Meu Deus. Das Slim. A casa dos imigrantes. Então, e cada Aqui. imigrante que vinha, já tinha uma casa pronta desse Já jeito. tinha aqui. pronto, que legal. E aí, na época de imigração, né, você tinha não sei quantos metros cúbicos de frete livre no navio. Então, aí tudo Aí uma podia. coisa, tem gente que trazia até colheitadeira. Podia trazer. Vaca, tem gente que vinha com uma plantela de vaca inteira dentro do navio. Olha só. Né? Isso aqui era para fazer bolacha. É uma forma- Essa receita surgiu nos temperos de varredura do navio. Né? Que legal, meu. E até hoje é famosa ali essa receita aí. Aqui tem alguma culinária Não. típica? Não, aqui não tem nada, loja nenhuma. Não, assim, é típica de lá, não tem. Não, não foi, Olha que legal. não fui convidado. Mas como que é? Eu não acredito, né? Aqui tem mais coisa. O senhor não me convidou. Porta-talher de vidro. Nossa, mas que legal. Olha aqui. Não. O que mais me impressiona aqui não dá pra ver, deixa eu ver. É o chão. De vermelhão. Mas aí foi o pessoal que veio De para fazer turismo, escuta, né? de cultura. Isso. Pessoal de cultura. Essas caixas também já dá pra ver que era todo o material vindo já da... Então, mas era comum na época, né? Porque a gente estudava em colégio interno, né? Aí a roupa ia servir tudo nesse Vinha tipo de na... mão. Para ir lá para as Tá colégios. escrito até aqui Porto de Santos. É da onde vai parando, né? É, Amaré, Porto Lembreza. Santos, Fazenda das Posses. Olambra. Ah, tá ali esse que é o embaixo. holandês que veio com Senhor Van Dijk. Ah, tá. Olha, os Mas essa cozinhos. aqui é uma inscrição, Essa de não é da brincar. época isso aqui não. Isso aqui foi colocado depois. Não, vinha desse jeito, hoje não. Ah, essa aqui é da época, essa inscrição aqui é da época. É, Então ele desce em Porto Santos. é.
Ah, tá aqui também, ó. Tudo de carroça, né? Também, né? Vixe. Não, ali, lá no salão de fora tem caminhãozinho, vinha, é um caixotão imenso de madeira, não era container naquela época, a madeira feita, né? Sim. Uma vez, como é que chama? Olha só. Aqui, meu sapato. Aqui. Ah, os tamancos. Doutor, eu vim aqui um dia. Olha as malas. O dia inteiro conversando com ele. Sentamos ali. Ah, o berço, o jeito que era. Ficamos tomando café. Cara, que legal. A história toda. Meu, que viagem. Isso aqui, pra quem é holandês, isso aqui é uma viagem ao passado, né? Pra gente não tem tanto, né? Porque não parece tanto com a nossa cultura, né, mano? Mas pra quem é holandês mesmo, ó, aqui, ó, touca. Então, Essa toquinha esse tipo de aqui. roupa típica, né? É de festa, viu? Ah, Esse aqui? De trabalho mesmo, é desse tipo aqui. A de trabalho eu acho que tá na outra sala. Essa aqui ainda. Ah, tá. Esse jeito com lencinho vermelho. Quando eu fiz o puxado com o tatu, eu andei com isso aqui. Ah, Olha a foto longe. Esse é rei é monarca isso aí? atual. É atual. Ah, lá Ela é tem... argentina, né? Hã? Ela é argentina. Então, mas eu não sei onde ele está. Aqui tem uma foto, é um piso, é um azulejo pintado tamanqueiro. Ele fazendo tamanco aqui. Que madeira que é essa? Álamo. Álamo. Do sul tem. Aí, ó. O cara fazia o tamanco na mão. E esta aqui é fazer queijo. Isso. Esse tambor tá lá também. Ah, é? Aqui ela tá cortando o queijo, né? Passando Foi, a como chama? talhada, aí foi... Colocou o coalho, né? Foi coalhado. Isso. Depois colhe essas formas, que dá Sim. aqueles queijos grandes E assim. põe o peso. Aham. Que legal. Então, essa casinha aqui, ó, é a casinha que a gente tava lá dentro, né? Que quando os holandeses eles vinham pra cá, eles já tinham o lugar certo, a casa certa. Mas é muito bem conservado, muito bem conservado. O pessoal bem atencioso, explica tudo, né? Se deixar, fica o dia inteiro aqui, o pessoal explicando. Legal. E a casinha do holandês é isso aí, ó. Chique. Que cultura rica. Vamos ver mais. Tem mais uma coisa ali pra gente ver. E aqui tem um engenho de cana. Um engenho pra fazer uma garapa. Falaram que tem uma urna de índio aqui de mais de 1500 anos. Vamos lá ver. E aqui ele tá fazendo a réplica do catavento com o espiral ali, ó. Com a rosca, né? Depois eu vou lá mostrar. Tem um poço aqui. Réplica de poço. Catavento holandês tem bastante. Aqui são todas as peças dos escravos e tudo que tinha para vender aqui, né? Essa é a urna que ele falou. Acho que ele vai comentar agora. Vida. Isso aqui não é 1500 anos, são 300 anos. São 300 anos. É, aproximadamente. Então aqui, na verdade, é um túmulo de uma criança. Que coisa, e tinha osso Tinha dentro. osso, o osso já foi levado para a polícia, né? Tu pegar nas fotos aqui, a gente já entregou para a polícia. Isso é recente? É. Ah, é? Ah. Foi achado agora? Foi, faz menos de 2 anos. Nossa. É que se você demonstra o terreno, e às vezes o terreno é de alguém que está comprando casa, ele vai perder aquele terreno. Então foi colocado para cá e o resto para... Senão fica tombado, né? Sim, sim, depois o cara perde o terreno. Perde o terreno. É, não, o certo é isso mesmo. Olha. Nossa. Isso aqui é de indígena. E é engraçado que tava dentro do quintal da casa. É dentro do quintal. Que legal, cara. É muito grande. Olha, é muito grande. Cabia uma pessoa, né? Que legal, cara. É um caixão. É um caixão. É um caixão. Tem umas telhas aqui que é feito na coxa, ó. Por isso que fala que telha é feito na coxa, porque sentava e colocava o barro na coxa, assim, e ia moldando, né? Não sei se essa não tá aparecendo, não. A placa tá aí por isso. É. E aqui, ó, uma coisa curiosa, ó. Um jornal da época, ó. Vendendo escravo, ó. Uma mulata de 38 anos. A ortografia, ó, anos com 2 N. Com um filho de 3 anos, de cor clara.
Compra-se um negrinha de 10 a 12 anos para tratar a rua Quitanda, número 20. Aqui tem outra. Comprar uma escrava de meia idade, sem vícios e que saiba cozinhar. Então tem bastante relato, cara. É muito rico isso aqui. Muito rico mesmo. Armamento, cama, quarto de Van Gogh. Olha só. Que riqueza, né? Que legal. Mas daí a fazenda onde eu aprendi era mais se dedicar nisso. Umas moedas, coleção de moeda. Nossa, é muita coisa, muita coisa. Que a gente tá aqui, ele abriu. Olha só quanto moeda. Então a gente não quer atrapalhar ele, não. Vamos. Tem que aproveitar aqui. E aqui, ó, tá a réplica, né? Ele tá tentando fazer aqui a réplica. Que é isso aqui, ó. Na Holanda, a Holanda tem esse símbolo aqui porque eles inventaram uma forma de tirar água de dentro do território holandês. E o vento puxava a água do território holandês, né, para mandar para o mar. Porque a Holanda, ela tá abaixo do nível do mar. Então ela inundava. Então essa foi a forma que eles acharam para poder usar a terra, né? Então por isso que a Holanda tem esse símbolo aí desse catavento, por conta disso. Mas a gente aprendeu bastante coisa aqui. Nossa, que riqueza. Que riqueza de cultura mesmo. Legal. Olha aqui. Tem até o carro dos Flintstones aqui. Uma bomba de... Essa bomba de gasolina aqui era daqui mesmo. Ele tava falando que era a bomba de um posto que tinha aqui. Nossa, que bonito. Bem cuidado. E aí tá, o museu. Estão se preparando para um festival que vai ter. Ele estava explicando que é um festival de gincana holandesa. E eles estão, e é tudo em segredo o festival, né? Você vê, é tudo em segredo, né? E você vê que tava aqui o subprefeito daqui e o secretário da cultura. Eles viram já, ó, vamos conversar. Legal, né? Legal. E ele não... Tava super simples. Eu nem sabia que era o Nem subprefeito. sabia, Ele chegou conversando e tal, e depois que a gente ficou sabendo, porque eles estão organizando aí. E vai ser ali o festival. E é tudo às escondidas, né, mano? Eles não falam. O que vai fazer de atividade? Né? Não fala, é tudo escondido mesmo. É legal, e é umas gincanas legal. A gente já viu as gincanas na internet, tem, né? É bem forte isso daí na cultura deles lá, dos alemão, dos holandês. Quem sabe a gente volta aqui no dia do festival, vamos ver. Ele tava falando que junta todas as colônias holandesas, acho que são 5 colônias que tem aqui, para fazer esse festival aí, essa gincana. Aí tem as gincanas lá deles e depois tem jogo de futebol, vôlei, essas coisas aí. Mas a gente conheceu aqui o senhor Theo, mais conhecido como Theo, né? Porque o nome dele eu não sei pronunciar. E gente boa pra caramba. Tava ali arrumando e foi lá e já tá fechado o museu, mas ele fez questão de abrir. E foi uma aula e tanto de tudo, tanto de Holanda, quanto de vida, quanto de... Nossa, mas é isso que é legal, né? A gente não filma a pessoa falando tanto, né? Tipo, não vou ficar filmando assim, mas é interessante
o que se passa fora da câmera é uma coisa que não tem como explicar. Esse tipo de acolhimento, tudo, né? A gente mostra, mas a verdadeira viagem, a verdadeira diversão, a maioria das vezes está fora da câmera, fora do que a gente grava. Agora a gente vai ver se a gente acha um campo de flor aqui. Olha que bonitinho que é o banheiro público. Legal a cidadezinha aqui. É uma pracinha e aqui é a avenida. Eu acho que Olambra merecia se emancipar. Já é um município isso aqui. Tem até subprefeitura. Aí. Banheirinho, jeito que é. Tá bem acabadinho o banheirinho por dentro lá. Bem destruído, né? Mal cuidado. Mas aí é cuidado, né? Mas é legal a estrutura dele, bonito. Vamos seguir, ver se a gente acha campo de flor. E a gente deu uma paradinha aqui pra ver um sorvetinho, que hoje fez um calorzão. E aqui tá a placa de Paranapanema. Saí ali pra ver. Bem no meio do canteiro aqui. Essa placa do governo, né? Faz parte da Angra Doce aqui, a Angra Paulista. Porque ela tá na região aqui da represa de Jurumirim. Por isso que faz parte da Angra Paulista. E quem nasce em Paranapanema é paranapanemense. Paranapanemense. Paranapanema foi uma doação de terra que aconteceu aqui por um fazendeiro, e acabou que dessa doação de terra fizeram os loteamentos ali, os recortes, e acabou virando cidade. Aqui em Paranapanema não tem estação de trem, nenhuma ferrovia passa por aqui, e deve estar aí na faixa de uns 160 anos mais ou menos a cidade. Deve ter hoje mais ou menos uns 160 anos. Ela já é bem velhinha já. E aqui onde eu tô, ó, tô bem aqui na avenida de Olambra, Olambra 2. E aqui para todo lugar tem construção referente a Holanda, até o hotel aqui, ó. Flor, canteiro, tem para todo lado. Tem bastante, olha lá, a construção aqui da casinha aqui também, naqueles formatinhos, né, holandês. Então aqui, Olambra, ela é quase um município já, né? Ela nasceu, se eu não me engano, uns 10 anos depois de Paranapanema. Só que como aqui nasceu dentro do município de Paranapanema, acabou ficando pertencente aí ao município. Então é isso aí, um vidinho rápido aí de Paranapanema e Olambra junto, né? Que acabou vindo Olambra, acabou vindo junto aí. Eu tinha pensado em fazer um vídeo separado só de Olambra 1, Olambra 2, que hoje se chama Campos de Olambra, porque não pode ter o mesmo nome, como eu já disse. Olha quanto algodão. E vamos saindo de Olambra, Paranapanema.